que muda, então, na alimentação complementar? É difícil ser mãe hoje em dia, é difícil ser profissional de saúde nessa quantidade de informação que a gente tem todo dia, né, na internet. E fala-se muito sobre alimentação complementar e pessoas, muitas vezes, que não são qualificadas para falar sobre o assunto. E fica muito difícil para as mães, muitas vezes, saberem como é que elas vão iniciar a alimentação da criança. O meu nome é Raquel Bastos, eu sou nutricionista, eu fiz residência na ESCS, no Distrito Federal, sou consultora internacional em amamentação e mestre em ensino na saúde pela Faculdade de Medicina da UFG. Estou aqui para falar para vocês sobre alimentação complementar, que é o meu dia a dia, né, com que eu trabalho com aleitamento materno, com a introdução da alimentação complementar. Então, eu queria começar a aula definindo para vocês, então, o que é o BLW? Né? Então, a gente escuta muito, né, quem está na área, quem trabalha com um bebezinho, as mães perguntam muito, e muitas vezes o BLW parece como uma novidade. E aí, durante a aula de hoje, vocês vão entender que não é tão novidade assim, tá? A tradução dessa sigla, né, é Baby-led weaning, então, que seria, né, no português, o desmame guiado pelo bebê. Então, esse método, ele foi idealizado, né, por uma britânica chamada Jill Hapley, que defende a oferta de alimentos complementares sempre em pedaços, tiras ou bastões. Essa abordagem, ela não inclui a alimentação com a colher e nenhum outro método de adaptação da consistência. Então, a criança, ela sempre vai comer na mesma consistência que o adulto come e sempre sem a ajuda de um adulto. Tá? Então, assim, claro, com a supervisão, mas nunca o adulto coloca na boca da criança. A criança vai comer só o que ela mesma consegue levar até a sua boca. Tá? Então, essa abordagem não inclui nenhum método de adaptação de consistência para preparar a refeição do lactente, como amassar, triturar ou desfiar. É uma abordagem que encoraja os pais a confiarem na capacidade nata que o lactente possui de autoalimentar-se, né? E vem com essa vantagem grande, né, de proporcionar, né, de promover para o bebê autonomia, né? Então, a autonomia relacionada à alimentação. Então, como a gente já falou, é um método de introdução alimentar que tem também alguns outros conceitos. Ele, né, prega que o aleitamento materno siga em livre demanda. Tá? Então, esse bebê vai continuar sendo amamentado sempre que ele quiser. Tá? Então, sem horários rígidos. E também a criança não é forçada a comer e tem sua saciedade respeitada. Então, quem vai dar o ritmo da alimentação é sempre o bebê, né? Que vai dizer o quanto ele quer comer e no momento em que ele quer comer, o quanto ele quer comer e o que ele quer comer. Né? Então, o adulto vai oferecer o alimento e a criança vai tomar essas decisões. Um outro aspecto que o BLW traz é o comer juntos, em vez de dar de comer. Então, na teoria seria que seria oferecido para a criança o alimento, né, no mesmo momento, então, que também seria oferecido para a família e que ninguém precisaria dar de comer a esse bebê, tá? Então, o adulto come e a criança come e, na maior parte das vezes, ali, compartilhando do mesmo alimento. Claro que sempre com a supervisão constante de um adulto, tá? Não é para a criança ser deixada comendo sozinha, tá? Então, sempre ela come sozinha, mas não sem a supervisão de um adulto, tá? Espero que esteja ficando claro. Aí eu queria trazer para você um pouquinho dos conceitos, tá? Da alimentação complementar, segundo o Ministério da Saúde. Então, o que o Ministério da Saúde traz? Aí eu fiz um resgate lá do que a gente tem desde o primeiro guia da criança menor do que 2 anos, tá? Então, esse guia do Ministério da Saúde, esse é o de 2002, tá? Então, foi o primeiro guia que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, né, que trouxe essas informações de como é que deve ser a alimentação complementar, tá? Então, eu queria trazer para vocês alguns detalhes para a gente observar. Tá? Vocês conseguem ver o pratinho dessa criança? Né? A criança, né,
isso parece que traz para a gente muito já essa questão da autonomia, né? Criança segurando na colher, um pratinho que a gente tem um ovinho ali completo, né? A gente tem os alimentos separados. Então, que é o que o Ministério da Saúde traz ali desde 2002, tá? E que, né, o nome correto que a gente deve usar, apesar da gente sempre, né, que a gente vê na internet alguém falando, as mães falam muito em introdução alimentar. Tá? Mas o nome correto, né, que a gente dá nesse momento em que vem um outro alimento associado ao leite materno, né, um alimento sólido, é alimentação complementar. Tá? Então, o nome correto é alimentação complementar saudável. Tá? Por que é dado esse nome de alimentação complementar? Para mostrar que o alimento vem para complementar o leite materno, que continua sendo o principal alimento do lactente. Aí muitas vezes a gente escuta o contrário, né? Ó, tem que parar de amamentar para esse bebê poder comer direito. Né? Então é interessante a gente lembrar disso, tá? Então o alimento, ele segue complementando exatamente, o alimento ele segue complementando o leite materno, que ainda é o principal alimento do lactente, tá? Então, o leite materno, ele é indicado até 2 anos ou mais, tá? E aí, nesse período, nós temos esse período todo, né? Até 2 anos ou mais, para que essa criança se adapte à alimentação, para que ela comece cada vez mais a comer mais e mamar menos, né? Durante todo esse período aí dos 2 anos. Então, a gente não precisa ter pressa. Ao mesmo tempo, é importante sim observar como que está sendo a aceitação dessa criança, observar como que está, né, acompanhar ganho de peso, acompanhar o crescimento, porque tudo isso são sinais de que a criança, né, que vão indicar para a gente se a criança está bem alimentada ou não, tá? Os sinais de desenvolvimento também. E aí, né, nós tivemos aí recentemente essa edição nova do Guia Alimentar. Então, um Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Então, que eu participei da elaboração de algumas etapas, de oficinas, em congressos, participei de revisões, e sempre, né, quando começou a elaboração desse guia, ficava a dúvida. Será que o Ministério da Saúde vai trazer esses conceitos do BLW para dentro do nosso guia, do Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos? Será que ele vai trazer isso como uma recomendação oficial para as nossas crianças brasileiras? Tá? Mas desde o primeiro congresso, né, a primeira oficina que eu participei, a gente já sabia que não. Tá? Então, assim, o BLW, vocês vão entender melhor. O BLW, ele não é um método de escolha, o método que é trazido como uma referência, como uma indicação para todas as nossas crianças no Brasil. Tá? E vocês vão entender por quê. As orientações fornecidas pelos autores do método BLW, elas são coerentes com o desenvolvimento infantil. Mas limitar um processo complexo a uma única abordagem pode não ser factível para muitas famílias e, portanto, não pode ser endossado como forma única de alimentação infantil. Tá? Então, essa é a posição do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Então, o que a gente precisa entender? Que muitas vezes as mães, elas têm e a gente que trabalha com isso, tem um certo mito, né, pairando no ar, que né, o BLW seria a forma moderna de alimentar as crianças, a forma de quem está atualizado, a forma de quem quer uma alimentação saudável, e né, o método ficou muitas vezes conhecido como o método mais adequado para a introdução da alimentação complementar. Mas o que a gente sabe hoje que não é verdade, né? Não depende, né, da forma como é feito o BLW, e tem que ser observado, claro, se a criança está tendo um crescimento e desenvolvimento adequado. Sim, ele pode ser utilizado. Tá? Mas ele não pode ser encarado aí e levantado bandeira como se ele fosse o único, né, a única forma de introdução alimentar que é saudável, que é adequada. Tá? Então, a gente, inclusive, né, não temos essa abordagem dentro do nosso guia atual da alimentação da criança menor do que 2 anos. E aí, o que eu queria trazer para vocês, né? O que muda na alimentação complementar na era digital?
é interessante a gente observar isso, né? Então, por que eu trago essa questão da era digital? Porque essas influências vieram muito, né, por meio de YouTube, por meio de Instagram, Facebook, e a gente precisa ter um olhar um pouco isento, né? Assim, claro que sim, a gente pode observar o que está sendo conversado, o que está sendo discutido, mas a gente tem que entender, né, e seguir nas nossas condutas a orientação padrão, tá? Que é a do Ministério da Saúde. O que a gente observa hoje? Que existe muita informação incorreta em sites profissionais de saúde que podem causar danos elevados, pois podem ser julgadas como corretas pelo senso comum. Eu trouxe 2 artigos que falam, né, que fizeram uma análise da qualidade da informação que a gente tem hoje na internet, tá? Então, que analisaram essas questões da alimentação complementar, tá? Então, o que a internet está trazendo sobre alimentação complementar? E aí, o que esses artigos encontraram? Então, que algumas informações, mesmo em sites de profissionais de saúde, tá, são informações incorretas e que podem causar esses danos, porque podem ser julgadas como corretas pelo senso comum. Nós precisamos observar como a nossa população busca por informações sobre saúde por meio da internet. Ter um olhar claro, né, que respeita, que valoriza os indivíduos, suas escolhas, seus interesses, superando o conceito de saúde como a ausência de doenças e aproximando esse conceito ampliado, que passa por um modo de vida mais consciente, saudável e autônomo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante, sim, a gente respeitar e orientar essas pessoas que buscam por esse método, sabe? A gente explicar as vantagens, explicar as desvantagens, explicar os riscos e, né, fazer com que ajudar essa criança, né, acompanhar essa criança que vai ter introdução alimentar pelo método BLW, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é que as informações vinculadas pela internet podem sim prejudicar o usuário, provocar dúvidas e confusões. Podem ser incompletas, de baixa qualidade, desatualizadas ou isentas de bases científicas e com origem duvidosa. Dessa forma, são muito importantes as ações de avaliação da qualidade das informações sobre saúde. Claro, né, que sempre que puder, né, que a gente puder, né, assim, se puder a gente orientar o nosso paciente, né, orientar o usuário do SUS, como é que ele vai fazer essa interpretação e indicar também que ele faça a busca por sites que sejam sites do Ministério da Saúde, né, então pesquisar ali sobre o guia da população menor, guia alimentar para criança menor que 2 anos, né, então se quer buscar informação na internet, que saiba a fonte adequada para buscar essa informação. Tá? Então, recomenda-se que sempre essas informações que nós, né, profissionais de saúde, eu vou colocar uma informação lá no meu Instagram, lá no meu Facebook, no meu YouTube, que eu use informações, né, que essas informações sejam baseadas em literatura científica, com uma linguagem acessível, inclusive à população de baixa escolaridade. Tá? Esses sites, né, que têm essas informações, eles devem ser acessíveis e permitir interação e um suporte ao usuário. Então, quer dizer, ele leu a informação ali, ele tem uma dúvida, ele tem que ter para quem perguntar, para quem recorrer ali, para não sair ali, né, não receber aquela informação e continuar com a dúvida ou fazer uma interpretação inadequada. A ideia é que esse alimento, né, venha junto, né, continue o aleitamento materno e a fórmula infantil, né, então, quer dizer, a criança ela vai poder comer o que ela quiser, na quantidade que ela quiser, e ela vai continuar com o aleitamento materno ou com a fórmula infantil, certo? Para o método BLW, é importante que a criança já esteja sentada, bem apoiada, né, com o pescoço firme, né, então com o exemplo desse nenenzinho que é meu filho que eu coloquei na foto, tá vendo? Então ele já tem que estar conseguindo sentar sozinho, tá? Muitas vezes eu recebo também no consultório mães, né, que têm essa vontade de que o bebê como no método BLW, que quer, porque, né, tá vendo na internet que é o melhor, só que tem o neném, às vezes, com 5 meses, né? Então você tem que orientar. Né? Não existe vantagem nenhuma em começar, né, a introdução alimentar antes dos 6 meses, tá? A recomendação é a partir dos 6 meses. Então, ali próximo, pode, mas não um bebezinho muito menor, tá? Então, a introdução da alimentação complementar não vai fazer a criança ganhar peso. Então, se é uma criança que vem com baixo ganho de peso no aleitamento materno, precisa ser o quê? Primeiro corrigido
esse é aleitamento materno, tá? A gente não deve usar a introdução à alimentação complementar como forma de fazer o bebê recuperar o peso que ele não está ganhando com o aleitamento, tá? Por quê? Porque o que acontece normalmente quando a gente faz a introdução da alimentação complementar é que essa criança vai ter o contrário, né? Então, ela pode acabar perdendo peso ou não ganhando peso suficiente quando ela começa a comer, tá? Então, essa ideia a gente tem que ter, essa clareza, tá? Porque se a gente comparar, por exemplo, uma fruta em termos de calorias com o leite materno, o leite materno ele vai ter muito mais caloria, ele vai ter muito mais gordura. E o que a criança normalmente começa comendo? Pequenas quantidades, uma densidade energética baixa, tá? Então, por isso que a gente não usa a introdução alimentar, o alimento complementar para corrigir um bebê que não está ganhando peso, tá? Então, a recomendação é sim iniciar aos 6 meses, tá? Próximo aos 6 meses. E a criança prematura sempre o 6º mês da idade corrigida, tá? E a criança prematura também tem que estar sentando, tá? Afirmando a cabeça, tem que ter pelo menos mais de 5 quilos, tá? O que mais que a gente tem que é, né, do método BLW? A gente precisa permitir que esse lactente se suje e interaja durante as refeições, tá? Então, ele vai pegar com a mãozinha, ele vai levar para a boca. A gente vai oferecer, sim, uma variedade de alimentos, evitando a monotonia, e vai interagir com esse lactente enquanto ele estiver comendo, tá? De preferência junto com a gente, durante as refeições. E dá o tempo necessário para ele realizar essa refeição sem pressionar. Tá? Então, cabe aos pais também oferecer uma alimentação equilibrada, um prato completo. Então, com proteína, com vegetais, com uma porção de carboidrato, tá? E aí a criança, dentro do que foi oferecido para ela, ela vai comer o que ela quiser ali, tá? Então, é importantíssimo que seja oferecido para essa criança todos os grupos alimentares, tá? Por quê? Porque a criança, ela aprende a se autorregular, tá? Então, ela vai, né, ter o interesse né, que comer o alimento também do que ela precisa mais, do que é maior a necessidade dela, tá? Então, a gente precisa oferecer para que essa criança possa fazer essa autorregulação, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu atendi uma pacientinha na alimentação complementar, que a mãe optou pelo método BLW, mas era uma mãe que ainda tinha muita insegurança em relação ao método, tá? Que parece que não foi uma decisão assim muito, ela já era mais velha quando ela chegou para mim, já com a consequência, né, que foi o baixo ganho de peso, mas que ela, né, ficou achando mesmo que era a forma mais adequada de alimentar o bebê, mas ela tinha muita insegurança, muito medo do engasgo, e ela era diabética, então ela queria promover uma alimentação no bebezinho, que ela tinha essa intenção, né, de que evitasse que essa bebê fosse diabética no futuro. Então ela oferecia só os vegetais, ela não oferecia nenhum carboidrato para o neném, né? Então sempre na forma de palito, era sempre chuchu, cenoura, e algum outro que ela tivesse em casa, sabe? Assim, 3 vegetais e as frutas. Então, essa criança teve uma dificuldade de ganho de peso, entendeu? Então, ela não oferecia a carne porque ela tinha medo da criança engasgar, né? Então, foi preciso todo um trabalho com essa família para ela entender, né, que a criança, sim, precisava de todos os grupos alimentares, tá? E aí, eu quero explicar para vocês também, né? Então, hoje a gente vai conversar nessa aula qual é a diferença, né, entre o BLW e a alimentação responsiva. E pode ser que muitos de vocês que estão assistindo a aula nunca nem escutaram falar, né? Nunca nem escutaram sobre o que é a alimentação responsiva. O Ministério da Saúde traz como recomendação para a alimentação complementar. As crianças e que as famílias, né, respeitem sim, né, a saciedade do bebê, para que eles possam comer realmente assim, a quantidade que eles quiserem e que exista também essa troca, tá, entre o cuidador e a criança, tá? Então, o objetivo, né, da gente entender o que é essa alimentação responsiva é entender que existe muito mais, além dos fatores nutricionais na alimentação, tá? Realmente é muito importante que aconteça essa interação entre o cuidador e a criança durante a alimentação, tá? E que essa interação, ela é muitas vezes influenciada pelo estilo de parentalidade. E isso vai ajudar, né, esse estilo de parentalidade vai ajudar na formação do hábito alimentar.
E o que a gente quer hoje, o que a gente deseja, é que as nossas crianças tenham um hábito alimentar adequado. Tá? E para isso a gente precisa o quê? Orientar o cuidador qual é esse estilo de parentalidade mais apropriado para a gente formar um hábito alimentar saudável. Tá? Isso, né, esse conceito de alimentação responsiva é o conceito que o guia traz. Então, ele fortalece, né, esse conceito da alimentação responsiva no Guia Alimentar da Criança Menor que 2 anos, que a gente usa atualmente aqui no Brasil. Então, eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que significa essa questão da alimentação responsiva, tá? Então, nós temos alguns estilos de parentalidade, por exemplo, que esse artigo traz, tá? A criança que né, aquele estilo que é rígido, né, então aquele pai que muitas vezes obriga a criança a comer, tá? Então a criança vai comer no horário que o pai quer, o alimento que o pai quer e a quantidade que ele quer. E aí muitas vezes a criança vai ser obrigada a comer, tá? E aquele estilo que é um estilo mais que a criança ela tem uma liberdade maior. Então, o que muitas vezes vai fazer uma chantagem, come isso que eu te dou aquilo, né? Ou distrai, coloca um tablet para a criança assistir. E existe o estilo, né, do pai que é gentil e firme ao mesmo tempo, né? Então, que coloca limites na criança. E esse seria a forma mais correta de alimentar, entendendo que é responsabilidade do pai, né? O que a criança vai comer, né? Então, é nossa responsabilidade fazer com que aquela família, né, fazer com que aquela criança tenha acesso a todos os grupos alimentares, então orientar a família, né, que a responsabilidade pelo cardápio, por escolher o que a criança vai comer, é dos pais. Agora, o quanto a criança vai comer, aí sim já é da criança, entendeu? Mas que o pai precisa participar dessa interação. Então, ele vai comer junto, ele vai oferecer, ele vai estimular a criança a comer, ele vai observar os sinais de fome e saciedade da criança, né? E quais são esses sinais? A criança dá esses sinais, eles são adaptados de acordo com a idade. Então, aquele bebezinho muito pequenininho, né, que quando fica satisfeito, ele começa a virar o pescoço, né? A colher vem, ele vira o pescoço, ele empurra o pratinho, ele fecha a boquinha. A criança maior um pouquinho, ela já começa a conseguir falar, né? Ela fala que não, ela quer descer da cadeirinha, e isso são sinais de que ela está satisfeita, tá? Então, é importante para o adulto observar esses sinais e interagir com a criança, né? Então, ele observa os sinais de que a criança está com fome, né? Então, ele já sabe ali os sinais de que ela está com fome e leva ela para comer. Né? Aí, ele observa os sinais de que a criança está saciada e ele vai tirar da cadeirinha, vai reconduzir para uma outra atividade, tá? Então, a diferença é entre o forçar e o estimular também, né? Então, como é que a gente pode estimular? Tá ali com a criança, comer junto, oferecer, conversar sobre os alimentos, falar sobre a cenoura, sobre a batata, sobre a carne, mas sem, né, o forçar a criança a comer. Acho que ficou claro, tá? Então, esse é o método recomendado pelo Ministério da Saúde. Então, que a gente observe essa criança, que a gente interaja com essa criança, que a gente observe os sinais de fome e saciedade. Então, que a gente já falou, né, que o aleitamento materno é o principal alimento do lactente, que veio no guia já de 2002. Esse guia de 2010, ele traz também, né, os 10 passos para o sucesso da alimentação saudável da criança menor que 2 anos, e ele diz, né, que o leite materno segue também em livre demanda. Né? Então, a gente vê que tem muitas recomendações que são parecidas ali, né, do método BLW com as recomendações do Ministério da Saúde. Né? Então, a gente ainda fala, né, em aleitamento materno sem horários rígidos, tá? A gente fala sobre a questão da autonomia da criança também. Então, desde lá de 2002, vem a recomendação no guia de que a criança deveria ter contato com o alimento, então pegar o alimento, que ela pode levar o alimento sozinha na boca, sempre com supervisão. Tá? Mas a diferença é que isso não é a forma única de alimentar o bebê. Aqui, ó, guia de 2010. Então, as principais recomendações da alimentação complementar são respeitar a evolução do bebê até chegar à alimentação da família. Quer dizer, então, esse bebezinho, ele começa com a alimentação amassadinha, ali na forma de purê, e que essa consistência vai evoluindo até que esse bebê chegue na alimentação da família, quer dizer, na consistência da alimentação da família ali por volta dos 2 anos de idade, tá?
E ainda, né, com a recomendação de não forçar a criança a comer, de estimular. Então, essa recomendação, ela já vem ali desde 2002, ela continua no guia de 2010 e ela é reforçada no guia mais atual que nós temos, tá? Que a evolução da consistência, ela deve ser gradual. Tá? Então, essa é a recomendação oficial do Ministério da Saúde. Tá? A evolução vai ser gradual, os alimentos vão ser oferecidos inicialmente na forma de papas, que todos os grupos alimentares devem ser oferecidos a partir da primeira refeição. A refeição deve ser amassada, sem peneirar ou liquidificar. E o ritmo da criança deve ser respeitado, de acordo com o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Recomenda-se o uso do nome comidinha e não papa salgada. Comidinha ou comida do bebê é a forma que você achar melhor. Mas não usar aquele termo de 2010, que era papa salgada, porque dava a impressão de que você tinha que acrescentar sal na papa. E não é verdade, né? Então, a alimentação que for, o alimento que for ser preparado, né? Essa é a recomendação do guia. Que for ser preparado exclusivamente para o bebê, ele não necessita de adição de sal. Mas sim, o bebê, ele pode compartilhar dos alimentos da família, desde que eles não sejam alimentos ultraprocessados, processados e ultraprocessados. Se for alimentos in natura, né, alimentos naturais, sim, a criança pode compartilhar do mesmo alimento da família. O que a gente orienta, né, e o que a gente quer é melhorar a qualidade da alimentação daquela família, né? Então, a família que tem uma alimentação de boa qualidade, ela pode sim receber aquela criança na alimentação da família, tá? Então, não vai ter nenhum problema em compartilhar aqueles alimentos com a criança, tá? E devemos, sim, estimular a amamentação continuada, tá? Então, o nome que a gente usa, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essa nomenclatura, né, como eu expliquei para vocês, que a gente não fala introdução alimentar, né, o correto é dizer alimentação complementar saudável. Tá? E quando a gente vai falar em amamentação continuada, né, muitas vezes usou-se o termo amamentação prolongada, né, e que dá essa ideia de que a amamentação está se prolongando mais do que o que deveria. Né? Então, o nome correto é amamentação continuada, tá? Que é a amamentação que continua até os 2 anos ou mais. Inclusive, o Ministério mudou a forma da gente falar. Antigamente, a gente falava assim, o aleitamento materno é recomendado até os 6 meses, de forma exclusiva, e até os 2 anos ou mais. Hoje a gente fala primeiro, né? O aleitamento materno ele é recomendado até os 2 anos de idade e deve ser exclusivo até os 6 meses. Tá? Então, para a gente o quê? Para reforçar a importância dessa criança continuar mamando até os 2 anos ou mais. Tá? Então, sim, a gente deve estimular. E aí, as orientações fornecidas pelos autores do método BLW, elas são coerentes com o desenvolvimento infantil. Mas o que a gente não pode? Limitar esse processo tão complexo a uma única abordagem, né, que pode ser não factível para muitas famílias, e, portanto, não pode ser endossado como única forma de alimentação infantil. Tá? Então, a ideia aqui é que vocês conhecessem um pouquinho, né, o que é esse método BLW, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, para que a gente entenda, né, e saiba orientar as famílias que nos procuram, né, em busca dessa metodologia, tá? Então, a ideia é o seguinte, uma família que tem o desejo, né, de que a criança se alimente apenas do método BLW, ela precisa entender o que é o método. Então, o que é esse método? Ela sempre vai oferecer os alimentos em tamanho, né, um tamanho que a criança consiga pegar com a mão, né? Então, a gente fala no tamanho do punho ali da criança, que ela possa pegar. O alimento tem que ser bem cozido, mas não tão cozido que quando ela pega, ele vai dissolver e virar purê, né? Mas que também não solte pedaços muito grandes, tá? Então, ela só come o que ela consegue levar até a boca com a mãozinha dela, tá? Sempre com a supervisão de um adulto, né? Para evitar que, caso ela tenha aquele reflexo de gag, que é um engasgado, ela engasga assim e ela mesma coloca para fora, tem algum adulto que possa diferenciar, né? O que é gag do que é um engasgo, para oferecer esse apoio, né? Caso precise, tá? Então, sim, é um método que pode ser utilizado pelas famílias, mas não é o único método correto e não é o método preconizado atualmente pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que sim, aceitam o método, mas não como a única forma
existente, tá? O que as famílias muitas vezes buscam, né, e trazem para a gente é assim, eu quero mesclar. Mas a verdade é que elas não entendem muito bem, porque o mesclar é seguir as recomendações do Ministério da Saúde, que traz lá, né, como eu sei para vocês, desde 2002, a recomendação de que a criança, sim, ela precisa de ter autonomia, ela pode ter autonomia sobre o que ela vai comer ou não, que não, ela não precisa ser forçada. A comida não é para ser sopa, não é para ser batida no liquidificador, e que é para ser oferecida na colher, que precisa ser espessa desde o começo, e que sim, a criança vai ser respeitada e que vai, né? Nós podemos estimular a autonomia, nós podemos sim já colocar algum pedacinho de alimento na mão da criança. E então, na verdade, o que o Ministério da Saúde traz muitas vezes é o que os pais buscam mesmo, né? Que é essa questão de mesclagem de métodos, tá? E que nós, né, entendemos como essa alimentação responsiva, né? Essa alimentação responsiva é o quê? Que a gente presta atenção na criança, que a gente entende os sinais de fome e de saciedade e que essa criança vai ser respeitada. Tá? E é um pai que sabe, né, se posicionar como o responsável pela alimentação da criança, tá? Que é um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes, claro, sem perceber, o pai começa a deixar a criança escolher o que ela vai comer, né? Então, como é que isso acontece? Muitas vezes é assim, não, a criança não comeu aquilo aquele dia, o pai não oferece nunca mais, né? E aí a criança é que vai sendo a responsável pela elaboração do cardápio, muitas vezes sem o pai perceber, né? Então, o que é a nossa função como pais? Que a gente ofereça variedade, qualidade de alimentos, alimentos naturais, que evite os alimentos processados, os ultraprocessados, para que essa criança tenha acesso a uma alimentação saudável. Tá? Em horários regulares, de preferência, né, se é possível, junto com a alimentação da família. Tá? E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, viu? Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da aula.